Olá, bom dia. Aqui é a Fabíola Moreira, da cidade de Mariana, Minas Gerais. Eu quero ler com você o Salmo 23, do versículo 1 ao verso 4, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Hoje eu quero falar a respeito, de enfrentar os problemas, de enfrentar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. É muito fácil lidar com as coisas boas da vida. Eu sei que muitos de vocês que estão participando desse devocional estão passando por momentos difíceis, momentos de questionamentos, de espera, de luto, de lutas variadas dentro do casamento, com os filhos. Alguns estão passando grandes lutas na questão financeira, de enfermidade. Mas eu quero dizer para você que existe uma glória que se manifesta através da dor, do sofrimento e das lutas. Quando lemos o Salmo 23, a gente ama a parte dos pastos verdejantes, mas no Salmo ele fala que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o salmista está dizendo que ele não temeria mal algum. Nós não só passamos pelos pastos verdejantes, mas também passamos pelos vales. Nós precisamos passar pelos vales. Davi ele escreveu o salmo que escreveu porque passou por vales. E é isso que eu quero hoje te encorajar através desse devocional. Eu queria encorajar você que Deus ele vai se manifestar, vai manifestar a glória dele nesse processo que você está vivendo. Olha, eu lembro que algumas pessoas aqui bem sabem, que o meu filho do meio, ele ficou meses à espera de um milagre na Santa Casa de Belo Horizonte. E todo aquele processo foi para curar o meu coração. Eu falo que todo aquele tempo de espera, todo aquele sofrimento foi para curar doenças ocultas dentro de mim. Muitas ocultas aos meus próprios olhos. Eu precisei aprender a ser grata, a ser corajosa. Eu precisei aprender a confiar em Deus. Eu precisei aprender a perdoar as pessoas que ofendiam com palavras, que apontavam os dedos. Tantas coisas que eu tive que aprender através daquele vale que eu passei com o meu filho. Eu não sei o que você está passando, mas saiba que isso é um instrumento de Deus para a sua vida. Peça ao Senhor que abra os seus olhos, porque com as nossas forças nós não conseguimos lidar com nada. É muito difícil. Tem coisas que é difícil demais. Dói e dói demais. É preciso a ótica de Deus, os olhos, os óculos de Deus, com os graus de Deus, para que possamos enxergar de maneira graciosa e para que isso possa trazer crescimento para a nossa vida. Quando meu filho passou todos aqueles meses à espera de um milagre, e eu lembro de um dia que uma pessoa foi me visitar, e aquela pessoa ali no hospital me fez uma pergunta. E por que eu estava vivendo aquilo? Se eu era serva de Deus, se eu era missionária, se eu estava servindo a Deus integralmente na obra, onde que eu tinha errado? E aquela pessoa me fez aquela pergunta. E falar sobre isso é reviver esse sentimento, sabe? As pessoas, elas dão opinião e elas te questionam coisas sem que a gente tenha perguntado para elas, para falar, alguma coisa pra gente. Na verdade, nós somos assim mesmo. As pessoas, elas não falam por mal ou porque elas querem nos machucar, Mas eu lembro que aquela pergunta, sabe, doeu muito dentro de mim. E eu falei, poxa, aquela pessoa teve um trabalho de fazer uma viagem para ir me ver, para perguntar aonde eu tinha errado, onde que eu estava falhando. E nisso
o que aconteceu fora de lidar com o fato do meu filho, à espera de um milagre, eu tive que lidar com a ausência de amigos, com perguntas desafiadoras e com perguntas, que até mesmo condenavam. Eu tive que lidar com a ausência de uma liderança espiritual que pudesse me abraçar naquele momento. Teve um dia que eu falei: Deus, basta, Senhor. Eu não quero mais lidar com isso, com essas pessoas que estão me questionando. Está doendo demais esse processo. Por mais que eu fosse revestida de força e de querer ouvir algo que me trouxesse conforto, eu só era confrontada. Ver aquilo que eu gostaria de viver, junto com meu filho, eu não estava vivendo. Eu não compreendia por que tudo aquilo, eu não compreendia aquele processo que eu estava vivendo. Até que um dia eu falei para Deus que eu não tinha mais força para passar por tudo aquilo, mas que eu continuaria adorando, que eu continuaria amando a Ele. Eu seria uma soldada ferida, mas que eu continuaria amando e servindo ao Senhor. Eu estava me sentindo exposta diante daquela situação. E todas as vezes que as pessoas vinham falar comigo, eu não tinha resposta. E às vezes eu também não queria responder, eu não queria ouvir aquelas perguntas. Daí foi quando Deus falou para mim: eu não estou expondo você, eu estou expondo a minha glória nesse processo que você está vivendo. E quando Deus falou isso, o meu coração se abriu para a realidade de que a glória de Deus é manifesta através dos nossos processos. Qual o processo que eu estava vivendo? O processo de ser fortalecida na minha fé, o processo de perdoar as pessoas que falavam coisas, que condenavam com palavras. Não porque elas queriam o meu mal. Eu sei que hoje eu entendo que elas me amavam e por isso elas perguntavam, assim como os amigos de Jó perguntavam para ele, onde ele tinha pecado, onde ele tinha errado. Muitas das vezes as pessoas falam sem que você pergunte que elas falem. E é uma coisa que eu conserto até em mim, de não falar às vezes aquilo que você não foi perguntado para falar. E eu precisava passar pelo processo de aceitar a minha circunstância, independente de quais elas seriam. Eu estava passando pelo processo de aceitar algo que eu não queria, mas que estava acontecendo. Eu passei pelo processo do medo, de me sentir sozinha naquela situação, mas foi nesse processo que Deus falou comigo, que através do processo que Ele expunha a glória dele através da minha vida. Talvez você está esperando a concretização de um sonho para você dar o seu testemunho. Talvez você esteja esperando aquilo que você mais gostaria que acontecesse para você falar que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus te ama e que a glória dele vai se manifestar através disso que você está passando. Ei, só que a revelação, de Deus para minha vida, e esses dias o Senhor tem relembrado isso, e é por isso que eu estou gravando esse devocional para você, porque o Senhor trouxe a minha memória dentro de um novo processo que eu estou vivendo. O Senhor me relembrou tudo aquilo que eu vivi. Ele disse: você lembra daquele processo, filha? E nesse processo novamente de dor, de você se sentir sozinha, eu quero que você traga à sua memória que a minha glória será manifestada através desse processo. Do processo da sua espera, do processo da sua renúncia, do processo do seu perdão, do processo da aceitação, do processo da sua coragem, sabe? Talvez as pessoas não falem mais. Você pode encorajar alguém, assim como eu tenho feito, mesmo no meio desse novo processo que eu estou vivendo, que tem trazido muitas dores. Quantas vezes nesse processo, tanto que eu passei com o meu filho, meses e meses à espera de um milagre, tanto agora no processo que eu estou vivendo. Eu tenho recebido tantas mensagens e eu tenho sido bênção na vida de algumas pessoas que eu nem imaginaria que eu seria. E eu recebo mensagem dizendo: você é inspiração para mim. Ver você adorando a Deus, independente das circunstâncias, isso me encoraja. Só eu e Deus sabemos quantas vezes o meu coração foi despedaçado para exercer o ministério que Deus me deu. Eu me lembro muito de Davi, quando ele perdeu o filho dele, e ele tomou um banho, e ele decidiu, após tomar aquele banho, ir adorar ao Senhor. Ele foi adorar antes de comer alguma coisa. Quantas das vezes
Nós não precisamos tomar um banho e adorar a Deus independente da nossa circunstância, independente. Olha, eu não quero, com esse devocional de hoje, te emocionar, eu não quero te fazer chorar. Se isso não for para gerar uma mudança no seu coração, eu estou emocionada porque o processo qual eu estou vivendo e relembrando tudo que eu passei me faz chorar. Eu quero, através desse processo hoje, de dor, um processo de aceitar, de circunstâncias e ser fortalecida, eu quero te encorajar, a encarar os processos como eu encarei e como eu tenho encarado os meus processos de agora. Porque a glória de Deus vai se manifestar através deles. Essas lágrimas são lágrimas de alguém que pode te dizer: é possível ser transformado, é possível sobreviver em pastos verdejantes, mas em vales também, onde a gente precisa estar escondido debaixo das asas do Altíssimo. Eu encerro esse devocional lembrando a você: se o Senhor Jesus é o seu pastor, Ele diz, tem uma promessa, nada te faltará. Ele sabe o final da sua história. Então confie que Ele está com você no processo que você está vivendo hoje. Talvez você está vivendo há semanas, há dias, há anos. Confia que Ele está cuidando de você. Se você precisa, na verdade, se levantar e encarar esse processo, não com vergonha, com dor, com revolta às vezes, mas como alguém que vai ver a glória de Deus se manifestar através desse processo. Hoje eu me emocionei, mas eu acredito que a nossa vida deve ser uma verdade. E eu espero que com meu testemunho, eu possa te encorajar a encarar os processos e a ver a glória de Deus se manifestando através de cada um deles. Não espere aquilo que você tanto almeja acontecer para dizer que Deus é bom, que Deus é fiel, porque Ele é. Ele é bom, Ele é fiel, independente do que está acontecendo. Você é um testemunho vivo através dos processos que você está vivendo. E que você possa, de fato, declarar, a grandeza desse Deus maravilhoso. E saiba de uma coisa: seja nos pastos verdejantes ou nos vales da sua vida, Deus está com você. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é um Pai amoroso. Seja abraçada por Ele nesse processo que você está vivendo e deixe que a glória dele se manifeste todos os dias, ainda que aquilo que você espera ainda não aconteceu. Já testemunhe da bondade e da fidelidade de Deus com a sua vida. Deus te abençoe no meio desse processo da sua vida. E jamais esqueça: seja nos pastos verdejantes ou nos vales que você estiver passando, Deus está com você.